50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de um relacionamento saudável com o corpo. Dia 10. Corpo finito que deve frutificar no reino de Deus. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. De acordo com a Bíblia, o ser humano é uma unidade composta de corpo e espírito, criados perfeitos e bons por Deus. Mas, após o pecado de Adão e Eva, como fica o ser humano? Continua bom e perfeito? Conforme nos ensina a Bíblia, o pecado fez com que o mal estivesse permanentemente dentro do ser humano. Tanto espírito e corpo estão contaminados pelo pecado. Isto trouxe diversas consequências para o ser humano, tanto morais e espirituais quanto físicas. Com relação às consequências físicas, a principal delas foi introduzir a morte e a finitude ao ser humano aqui neste mundo, conforme está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não somente isso, mas impôs ao ser humano uma decadência contínua de suas forças e capacidades, à medida que vai envelhecendo, conforme comenta o Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Com isso em mente, se torna necessário saber viver e aproveitar com sabedoria, temor a Deus e obediência a seus mandamentos cada etapa da nossa vida, pois o vigor do nosso corpo, com toda a sua potência e capacidade, não se manterá para sempre. Enquanto estou jovem, me desenvolvendo, com a sede de conhecer e viver as boas coisas que este mundo criado por Deus nos proporciona, não devo ser inconsequente, fazendo coisas que colocam meu corpo em risco de maneira desnecessária, deixando de pensar como isso pode afetar a minha vida no futuro, tal como pular em um rio sem saber a profundidade que pode te deixar paraplégico se esse rio for raso demais, ou te afogar se for fundo demais. Tirar selfies em lugares radicais e perigosos que já ceifou a vida de muitas pessoas ou as deixou com sequelas permanentes, ou ainda testar a velocidade do carro, moto ou bicicleta para saber qual é o seu limite. Esta última atitude tirou a vida de um jovem ator chamado James Dean, que dizia a seguinte frase: viva depressa, morra jovem e seja um cadáver atraente. Como faleceu aos 24 anos, não teve oportunidade de viver com seu corpo tudo que a vida poderia lhe proporcionar. Deus não é contra aproveitar o vigor da juventude, mas deixa um conselho e um alerta no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O vigor da juventude não deve ser usado apenas para meu prazer, alegria e projetos pessoais, mas para que nosso corpo esteja a serviço do Senhor. Neste quesito, o profeta Samuel é um exemplo do uso correto do corpo no serviço ao Senhor, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26 e 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O jovem Samuel
servia ao Senhor perante Eli. Um relacionamento saudável com o corpo na juventude é utilizar o vigor da juventude dentro dos propósitos de Deus, sem inconsequência, e para servi-lo e agradá-lo. Em segundo lugar, nós devemos nos preparar para o tempo em que o nosso corpo começar a dar sinais de desgaste, decadência, ou quando uma enfermidade fizer parte da nossa vida. Fechar os olhos ou não aceitar os fatos acima é deixar de entender que isso faz parte da humanidade. Nosso corpo tem prazo de validade. Os avanços da medicina têm aumentado a expectativa e a qualidade de vida das pessoas, mas isso não muda o fato de que o desgaste e o decaimento das forças vão acontecer. Luiz Felipe Pondé diz que a mesma sociedade que gerou a longevidade gerou o horror ao envelhecimento. Uma contradição que é visível em nossa sociedade, pois querem longevidade sem os desgastes e a decadência que a idade traz, por vezes insinuando que envelhecer é até um crime. Ir perdendo o vigor físico, ver as rugas aparecerem, entre outros sinais do envelhecimento, com certeza não é agradável, mas é inevitável para quem está vivo. Mas quem disse que isso é ruim? A sociedade das mídias e das redes sociais, que valoriza apenas a juventude, como se as outras faixas etárias não existissem e não tivessem a sua importância. Por vezes, colocando na mente daqueles que não são mais tão jovens assim, que não têm mais nada a contribuir com a sociedade e com aqueles que são mais jovens, que apenas precisam curtir a vida que lhes resta. Isso, além de conduzir os mais velhos à desmotivação e alienação, impede que toda a experiência adquirida por eles seja valorizada e passada adiante às novas gerações, criando uma sociedade que transparece e valoriza apenas a juventude, o imediatismo e o prazer inconsequente. Em sua palavra, Deus diz que não é assim que Ele quer que os mais velhos vivam, desmotivados e alienados. No Salmo 92, eles são comparados a tamareiras e cedros, árvores de grande longevidade, que permanecem por muito tempo e frutificam, conforme ensina o Salmo 92, versículos 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Um correto relacionamento com o corpo no processo de envelhecimento não é se abster de frutificar para o Senhor com a finalidade de aproveitar o resto de vida que temos, mas plantados na igreja, na presença de Deus, testemunhar para as novas gerações a respeito de quem Deus é, o que Ele fez e faz nas nossas vidas. Por isso que para Deus, o corpo e a vida das pessoas, tanto na juventude quanto no processo de envelhecimento, tem valor e importância. Isso fica claro quando lemos em Provérbios, capítulo 20, versículo 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. As cãs são os cabelos brancos, um símbolo de honra e sabedoria que precisa ser mais utilizado e valorizado nos nossos dias. Você acha que seu corpo nesse mundo vai durar para sempre? Pensa que apenas a juventude é o período bom e importante de se viver? Está usando sua juventude e vigor físico de forma inconsequente, sem pensar no amanhã e nos propósitos de Deus? Tem dificuldade de aceitar o envelhecimento como um processo natural dessa vida? Pensa que, por estar envelhecendo, a única coisa que precisa fazer é curtir o resto
do seu tempo de vida sem frutificar para o reino de Deus? Se respondeu sim para qualquer uma destas questões, você precisa de transformação, para que tanto com seu corpo na juventude, quanto no processo de envelhecimento, você sirva ao Senhor e dê frutos para o seu reino. Quer saber mais de como ser transformado através de um relacionamento saudável com o corpo? Continue conosco nesta campanha de 50 dias de transformação.